Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mod Prosa e hoje a nossa convidada é uma pessoa que tem uma vasta experiência em produções audiovisual. Ela é licenciada em História pela UES, atualmente é coordenadora da Casa de Saberes de Cego Aderaldo e tem muito a contribuir na cultura. Seja bem-vinda, Michele. Michele, para a gente iniciar, conta como foi a sua jornada, como que você teve essa vontade de se adentrar na cultura. Então, assim, quando a gente pensa em cultura, a gente lembra logo da infância, né? No meu caso, eu sempre quis fazer algo relacionado a... Eu achava que era publicidade e propaganda, né? Mas aí, no decorrer da minha trajetória, eu acabei me encontrando com o cinema, né? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo cursinho lá na UFC, nessa época eu morava em Fortaleza, e aí estava tendo um festival de animação na Casa Amarela da UFC e eu entrei, assim, muito despretensiosamente e vi aquele... Nunca tinha entrado no cinema, já tinha por volta dos 18, 19 anos, por aí. E aí eu me encantei com esse ambiente do cinema, né? Inicialmente, né? Das salas de cinema. Mas naquele momento eu não, assim, não segui, assim, não sabia muito bem, não sabia que tinha cursos, né, de audiovisual ou de cinema naquela época, assim. Eu estou falando como se eu fosse muito velha, né? Eu não sou muito velha. Brincadeira. E aí, quando eu vou morar em Quixadá, minha família é ali entre Bicuitinga, Quixadá, e aí eu começo, fiz história, né? Depois fiz edificações e quando eu estava fazendo engenharia de produção civil, eu conheço o Geraldo Cavalcante. Foi a pessoa que me apresentou o mundo do cinema, né? Então, assim, é uma oportunidade, né, de conhecer, de estudar. Começo a fazer cursos da Escola de Cinema do Sertão. E assim eu fui conhecendo, né? Fui conhecendo os festivais de cinema, que era algo... O cinema ele sempre foi nos colocado como algo muito distante, né? Então, quando eu conheço o cinema, a gente vê que o cinema é próximo, é palpável, né? O cinema deve ser plural e deve ser democrático. Então, aí nesse mundo do cinema, eu fui me enveredando, né, pela cultura e até hoje está na gestão cultural. Não teve influência familiar ou tinha alguém que você se inspirava de início? A minha família materna ela tem um quê de artistas, né? A minha avó tocava violão, a minha tia tinha uma locadora de filmes, mas como parte da minha família é paraense, eu não tinha essa aproximação, ou não tinha muito esse conhecimento de que eles, né, dessa veia artística. Mas eu acho que foi muito da trajetória e das oportunidades que foram aparecendo, né? Desde o início, quando você teve esse contato com o cinema, você já sabia que queria fazer parte da coordenação, de estar no meio das organizações ou foi surgindo ao longo do tempo? Foi surgindo ao longo do tempo, né? Assim, acho que a gente nunca se imagina estar numa posição de liderança, né, ou de tomada de decisões. Eu acho que, como eu produzia, né, alguns filmes, essa produção menor, porque Quixadá ela é um polo de cinema das grandes produções, mas o NAVE, o Núcleo de Pesquisa e Experimentos Audiovisual, da qual eu fiz parte, que era um projeto de extensão do IFCE, do Instituto Federal, Campus Quixadá, me oportunizou perceber que era possível, né? Então, assim, a gente naquele período a gente criava coletivos, a gente ia para as comunidades, levando um pouco do que a gente aprendia na escola de cinema, e ia produzindo esses pequenos, mas grandiosos, né, no sentido da produção audiovisual. Então, assim, o movimento cineclubista também foi nesse período, né? E assim estou. Começou nas pequenas produções e hoje você já está em grande escala, você se vê em grande escala nesse meio da cultura. Você já produziu algum festival, Michele? Pronto, assim, eu acho que nessa oportunidade, né, que os projetos de extensões são muito importantes, né, porque
Geralmente, os projetos de extensões, eles alcançam as comunidades e alcançam também a sociedade civil, né? Tá ali para além dos muros da universidade, né? Então, a partir desse contato com Geraldo Cavalcante, dessa experiência com outros artistas, a gente teve a oportunidade de conhecer o Curta Taquari, né, que é um festival internacional que acontece lá, Taquaritinga do Norte, em Pernambuco. E lá a gente teve uma experiência de produção, né? E quando a gente retorna para a nossa cidade, Quixadá, a gente faz um festival Sertão e Diversidade, que é inicialmente um festival voltado para as produções, as discussões acerca da LGBTQIAPN+, né? E depois a gente compreende que o festival ele tinha uma envergadura maior no sentido de abordar outras temáticas como acessibilidade, as questões raciais, as questões da diversidade, entendendo que a gente poderia ampliar, né? Então, eu produzi o Festival Sertão e Diversidade, teve um tempo que eu coordenei o festival. Aqui em Iguatu também tive a experiência da Mostra de Cinema de Iguatu, com César Teixeira, que foi onde eu aprendi assim, sobre produção. Para mim, César Teixeira, enquanto produtor, no Ceará, ele é a minha referência assim, de produção de festivais, assim, muito bom. Né? E também junto com a Sara Mabel, que já tem um projeto aqui em Iguatu voltada para o cineclubismo, não só cineclubismo, né? Mas também voltado também para a formação, porque o cineclube é isso, ele não é só exibição de cinema, né? Ele é formação, ele é produção também, então um projeto de extensão Cine Alicerce, na qual a Sara coordenava no período. Ele também oportunizava as pessoas da comunidade, o entorno, né, também ter acesso a essa produção, né, o que vinha sendo desenvolvida aqui na região. E esses projetos, como você falou no início da sua trajetória, que viu o cinema muito distante, é uma realidade que a gente do interior enfrenta. E esses projetos como o Cine Alicerce, eles vêm fomentando ainda mais a importância de trazer cultura para a gente. Porque o cinema é um entretenimento, o cinema é uma educação também, é uma forma de incluir os jovens. Então, são projetos muito gostosos de se verem apresentados para a comunidade. E aqui no Iguatu a gente percebe essas diferenças. E falando em projetos, falando em festivais, toda a sua trajetória, muito rica, por sinal, teve algum que te marcou mais, aquele que você viu o quanto estava rico de cultura? Eu acho que cada experiência é um universo, né? Você sente diferente. E toda vez que você vai produzir ou participa de algum festival, você vai ter um impacto diferente, porque você tem a oportunidade, né, esses festivais, de encontrar outras pessoas, outros artistas, compartilhar o conhecimento, faz um network também de conhecer outras pessoas, né? Te possibilita também produções fora do estado, né, que foi meu caso também, que fui a São Paulo, né, produzir também filmes com uma galera de lá que já tinha vindo também para o Ceará, que é o cinema instantâneo. Então, assim, eu acho que todos os festivais do qual eu fiz parte, assim, me trouxe uma experiência única, né, e sempre aquela experiência também de compartilhar o conhecimento, de encontrar pessoas, né. Então, acho que é por aí. Você tem muitas inspirações nesse projeto, nessa sua trajetória? Você se encontrou através de outras pessoas nesse meio? Eu acho que uma das minhas maiores inspirações no cinema é Geraldo Cavalcante, né? Que foi esse realizador, essa pessoa que me apresentou o cinema, né? E aí depois a gente vai conhecendo outras personalidades, né? Como a Ruth de Souza, uma mulher negra, atriz, a Léa também, né? Que abriram os caminhos, né? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesses espaços, né? Tendo a oportunidade também de ocupar os espaços que antes foram relegados, né? Antes o cinema ele sempre foi muito branco, né? Se a gente pensar, e hoje em dia a gente está conseguindo fazer parte, entrar, né, e dizer, nós estamos aqui, nós
Nós não somos... pessoa negra, geralmente ela foi colocada nos locais de subalternidades, né? E o cinema, eu acho que ele é o mais democrático possível, no sentido da gente também acessar esses espaços, né? E isso tem mudado, né, de certa forma. E falando em representação, falando a importância da gente democratizar esse acesso, você também é uma figura que inspira muitas mulheres, principalmente mulheres negras, a entrarem nesse mundo, porque não é fácil, e principalmente você falando de toda a sua trajetória e inspirações. Você, como mulher negra, você enfrentou e ainda enfrenta muitas dificuldades no meio da cultura? Sim, eu acho que como essa construção histórica da pessoa negra, né, de ter sido colocado, né, um passado escravagista, a gente acaba tendo essa herança que não nos pertence, que, na verdade, nós temos outra história para contar, né? Nós somos descendentes de reis e de rainhas, né? Então, eu acho que é uma narrativa que a gente tem contado diferente, né? Porque, a partir do momento que você ocupa esses espaços, você também está trazendo as pessoas também para o seu lado, né? Essa questão da representatividade é muito importante, né? A representatividade não no sentido de estar lá por estar ou por ser uma mulher negra, né? Mas também a oportunidade de você mudar vidas, né? De você transformar, de você mexer com a estrutura social, né? De você se colocar enquanto pessoa de direito, pessoa que precisa ter acesso, né? Então, eu acho que nesse sentido, a importância de estar hoje, né, numa coordenação de equipamento de cultura, faz a diferença. Você na coordenação da escola, do equipamento cultural, de demais projetos, como é que você vê essa representação dos cineclubes, dos demais projetos audiovisuais, na implementação dessa inclusão da diversidade, principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social? Eu acredito que, a partir do momento que nós somos corpos políticos, né? Então, quando eu falo que nós somos corpos políticos, eu estou falando que a gente tudo que a gente leu, tudo que a gente viveu, tudo que a gente foi atravessado, né, digamos assim. Então, assim, se eu venho de uma trajetória, né, de uma condição social precarizada, a gente vai ter um olhar diferenciado sobre os diversos grupos, né? Então, logo a gente vai ter uma consciência, digamos, uma consciência de classe, né? E esses grupos eles terão mais acesso diante de coordenações de mulheres, de homens, né? De pessoas, de grupos durante muito tempo tidos como minoria, né? Então, acho que esse seu lugar social diz muito sobre o que você vai fazer quando estiver ali à frente de determinadas frentes, né, digamos assim. No audiovisual, como a gente está falando de democratizar esse acesso, no audiovisual existem associações que contribuem para isso? Pronto, eu acho que uma das associações muito importantes que tem uma importância nacional é a APAN, né, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, porque a APAN ela tem representações de todo os estados brasileiros, né? E a partir dela você tem a possibilidade, né, de conhecer outros profissionais do campo do audiovisual, porque muitas vezes as pessoas falam, não tem profissional não tem profissional negro no cinema, né? Não, a PAN ela como se fosse um espaço ali de aquilombamento, né? Existem assessorias, a produção de conhecimento a partir de revistas, formação. Por exemplo, você está precisando de algum profissional em determinadas funções e aí você pode ali acionar a PAN. Então, assim, a PAN, ela, principalmente, estou lembrando aqui também no período pandêmico, né, do quanto a PAN ela foi importante para mim, porque ela fez uma articulação, se não me engano, com a Netflix ou foi com a Prime, né, onde a gente conseguiu recursos para a gente se manter um tempo, né, assim, bolsas,
ela oportuniza formações, né? Então, assim, a PAN é um universo também, no qual você tem ali como uma referência também de apoio para profissionais do audiovisual negro. Hoje você é integrante da APAN. Sim, sim. Como é que você vê essa experiência para você, individualmente? Assim, eu acho que, como eu falei, né? A PAN, ela oportuniza também a sua... ela oportuniza, assim, a sua atuação, né? Embora eu não esteja, assim, efetivamente participando das assembleias, porque também tem as assembleias que você escolhe novos membros, né? Ela é um suporte, digamos assim, no sentido de troca, de compartilhamento, né? Então, a PAN, ela está ali, mesmo que eu não esteja utilizando muito dos seus serviços, ela está ali a postos para qualquer momento de uma necessidade, né? Ou de uma troca, a gente acessar. E são experiências que você traz para a sua coordenação? Sim, sim. Nisso, você consegue implementar mais a forma de chegar principalmente aos jovens, a gente que não tem esse acesso ao cinema, às produções audiovisual. Você consegue ver esses projetos alcançando essas pessoas? Sim, acredito que no trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, junto à Casa de Saberes Cega Deraldo, que é equipamento de cultura do governo do estado, gerido em parceria pelo Instituto Dragão do Mar, a gente tem pensado, a nossa vocação é para a cultura popular e a cultura tradicional, né? Mas a gente tem dialogado com outros parceiros, né, que desenvolve, que junto com a Casa de Saber desenvolve ações, projetos voltados para esse público. A exemplo do projeto Abarca, que é uma parceria com o Porto Iracema das Artes, e o nosso público-alvo é justamente os jovens em situação de vulnerabilidade, no qual eles eles ganham bolsas para estudar. No caso, geralmente Abarca são cursos voltados tanto para artes visuais quanto para o audiovisual. E aí, falando um pouco da experiência passada, né, que a gente teve, surgiu um coletivo, né, um coletivo que hoje desempenha uma função super importante na cidade, né, tanto no campo das artes visuais, que tem pessoas profissionalizadas ali a partir da formação que a gente pode oferecer, né, e também tem as produções independentes, digamos assim, né, que a partir dessas experiências de formações foi possível também eles terem esse conhecimento e permanecerem, né, no campo do audiovisual. A formalização dos artistas é muito importante, que os artistas eles precisam se formalizar para que eles possam ter o conhecimento dos seus direitos, acessarem os editais, né, que são instrumentos de políticas importantes para que você possa estar inserido dentro desse campo cultural, né? Então, assim, eu acho que o papel que a gente desenvolve junto aos jovens é importante nesse sentido, né, de colaborar com a sua formação pessoal, com a sua formação também profissional, né, sempre voltando também para esses territórios periféricos que muitas vezes a gente sabe que sequer tem conhecimento ou acesso, né, então a gente faz essa chamada voltada para pessoas, né, que estão nesses territórios mais afastados, digamos assim, do núcleo central, né, dos municípios, digamos assim. E você falou de duas coisas importantes, que é o equipamento de cultura e os editais. Na Casa de Saberes, a gente percebe uma programação muito massa, muito inclusiva, que enriquece o portfólio de qualquer artista independente. E é lamentável porque não é algo que a gente vê na nossa cidade. A gente sempre se pergunta, será que o Iguatu tem uma estrutura para receber um equipamento cultural? Você vendo isso de fora, você acha que seria possível na nossa cidade? Com certeza, eu acho que Iguatu tem um potencial, tem os artistas, tem... se você, acho que uma das primeiras coisas que precisam ser feitas, né, é a vontade política, né? Então, assim, mapeamentos são importantes para você identificar qual é a vocação da região, né? Então, assim, eu acredito que Iguatu tem esse potencial e a gente já teve várias conquistas também no sentido da busca para esse equipamento, né? Por exemplo, na própria conferência estadual foi pautado que a existência de equipamentos nas macro-regiões do Ceará, porque muitas vezes os equipamentos estavam ali muito concentrados na capital,
né? Hoje a gente já tem alguns pequenos avanços, né? Já tem equipamento de cultura ali na região do Cariri, aí no Sertão Central também. Então, assim, são pequenas conquistas que eu acredito que, a partir das leis de incentivo, né, como a PENAB, a Paulo Gustavo, ela vem trazendo, fazendo com que os próprios municípios eles se preparem, né, para poder pautar o governo do Estado, pautar as instituições para que possam trazer esses equipamentos, né? Foi aprovado agora recentemente na PAC um equipamento de cultura para cá. Foi em algumas regiões, né? Então, assim, já está no caminho, mas é preciso também a própria população, os próprios artistas, eles possam se organizarem, né, para que também possam receber esse equipamento, né? E eu falo no sentido de quê? De se formalizarem, né? Pautar também os seus gestores, se organizarem, né? Então, assim, eu acho que a mobilização social é importante, aliada também a gestores comprometidos com essa pauta da cultura, né? E falando em conferência, que foi definido, né, que 1% do fundo arrecadado do município fosse destinado à cultura, e principalmente à cultura local. Porque se a gente for pegar esses 1%, é um número pouco, mas é um número expressivo. E não tenho nada contra, mas se a gente pega esse 1% e destina a um show de um Gustavo Lima, de um Wesley Safadão, acontece que acabou. E os artistas locais, como sempre, principalmente aqui em Iguatu, acabam sendo esquecidos. O que é que a gente não vê em outros municípios que são referências, como, por exemplo, o Quixadá, que já tem o seu edital, também participa de editais nacionais, que a gente também não tem aqui. A gente teve a formação dos editais nacionais, mas edital municipal é inexistente. E em Quixadá tem os editais municipais. Na verdade, a Casa de Saberes, junto com outro equipamento da região do Sertão Central, que é a Casa de Antônio Conselheiros, nós, dentro dessa perspectiva da economia criativa, lançamos um edital regional, né, que abrange as linguagens da música, do teatro, da dança, da cultura popular. Então, esse edital regional é só para os 13 municípios, né? Dentro dessa perspectiva também, né, de ter uma programação das casas, né? Esse edital ele pode ser o artista contemplado, ele pode atuar em qualquer parte da região, sendo do Sertão Central, né? E aí também ajuda nesse processo de formalização, né, dos artistas. E esse processo de formalização também ajuda eles a acessarem editais a nível estadual e, consequentemente, editais a nível nacional, né? Então, de certa forma, o equipamento da Casa de Saberes, assim como o da Casa de Antônio Conselheiro, ele organiza ali o território, né? Ele tem um pouco dessa função também de ser um equipamento estratégico, né? De organização, um equipamento de encontro também. Atualmente, a casa ela recebe alguns grupos que são fixos, né? Que utilizam aquele espaço também para desenvolver as suas artes, né? Os seus projetos. E tem um grupo das bordadeiras, que elas se encontram todas as quartas-feiras e vão bordar e conversar. Então, assim, são espaços que agrega, né, e que é um ponto também de encontro. O pessoal da quadrilha utiliza, tem um quintal enorme, né? Você já foi lá, você deve conhecer, tem um quintal, eles ensaiam. Então, assim, de fato um equipamento onde todos os grupos eles podem se encontrar ali para poder também nos pautar, né? Não é um equipamento só de visitação, porque nós temos também um espaço de exposição, mas também de proposição, né? Se você quiser fazer, eu quero fazer uma exposição, a minha primeira exposição, não, às vezes não tem uma oportunidade de estar em espaços, né? Assim, das capitais, e a Casa de Saberes está ali também para poder proporcionar esse momento de valorização também dos artistas, né? Dos agentes culturais. E a gente percebe o poder de um equipamento cultural, porque a formação durante o ano é importante para o artista independente e, como você disse, embarca vários grupos. Não é um grupo específico que vai poder usufruir daquele local, e sim todos os que pertencem à cultura local. E é importante a gente falar desse poder, porque
a gente compara de certa forma, né? Algo que a gente precisa na nossa cidade e a gente tem perto. Porque, querendo ou não, Quixadá é perto e também é uma referência cultural para a gente. E ter esse equipamento como referência é também um momento para a gente olhar para a nossa organização, que se tivesse um equipamento cultural na cidade, teria mais formações, a gente poderia estar mais organizados e menos desamparados, porque na sua fala a gente percebe o quanto vocês são organizados, como tudo é planejado e no bem que causa aos portfólios, né, desses artistas. Principalmente quando se trata de artistas em situações de vulnerabilidade social, que a gente percebe que são pessoas que não têm acesso, muitas vezes, nem de poder contar com a cultura. Imagine viver de cultura, que é o sonho de todo artista. Mas, infelizmente, a gente vive numa realidade que não nos cabe. E nesse equipamento cultural, a gente também percebe a importância de ter grandes representantes que estão ali para fazer pela gente e por a gente, né? Você, como coordenadora, você percebe esse impacto do equipamento na vida dessas pessoas? Eu acredito que se a gente tem alguns instrumentais, né, de pesquisa de satisfação, e a gente tem ali um termômetro, né, também. Geralmente a gente também faz muitas escutas, né, para poder fazer a nosso planejamento. Então, anualmente, a gente busca dialogar, né, com os grupos, com os agentes culturais. Um grande desafio é a regionalização, né, chegar nos 13 municípios com um orçamento, né, bem limitado, mas é um equipamento também que tem muita parceria, e aí com os parceiros as parcerias com o SESC, com o SEBRAE, com o BNB, através do PRODETEC, que é o Programa de Desenvolvimento Territorial. Então, assim, buscando essas parcerias também com as instituições de ensino, a casa ela é muito conhecida também por essas parcerias que ela estabelece no sentido da gente ampliar as nossas ações, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente consegue chegar, né, a atuar num campo maior de formulação das políticas culturais, né? Então, a gente está ali também dentro dessa gama aí das parcerias que fortalece demais, né, o equipamento, porque você precisa dialogar, você não pode estar ali isolado, né? Você tem que buscar os seus pares, né? E aí o que a gente também indica, né? Busque seus pares, né? Busque aí as parcerias. Existe o próprio Sistema AS, é de suma importância, que eu sei que tem aqui também em Iguatu, né? É super importante que os próprios agentes culturais possam pautar também esses equipamentos, buscar parceria, para que vocês possam desenvolver os seus projetos, né, no campo cultural. Então, a própria Secretaria de Cultura, os gestores, eles precisam ser pautados, né? Mas, para isso, também é necessário que tenha essa organização dos agentes culturais, né? Nesse sentido. A gente percebe o poder das parcerias porque recebemos também muito da cultura através desses contatos e dessas instituições. O que também leva a ter esse olhar para o Ceará, né? Que é o que vem fomentando ainda mais a cultura na nossa região. No cenário do Ceará, como você vê as produções audiovisual, você vê de uma forma mais inclusiva o cinema, você acha que pode chegar muito mais na gente? Eu acredito que com as leis de incentivo, né, tanto a Paulo Gustavo quanto a PENAB, ela valoriza e ela fomenta muito não só o audiovisual, mas todos os setores também da cultura. Por 5 anos, os municípios terão recursos, né? Embora ainda assim, né, nesse processo de muita luta, mas, de certa forma, a PENAB, os municípios terão recursos. Então, assim, é preciso que existir essa organização para que os municípios eles sejam também pautados, os gestores sejam pautados, para que realmente o fomento à arte e cultura ela possa ser uma realidade, né? E, né, eu sempre volto à tecla, né, da organização popular, que é importante, né? Nesse sentido de conhecer, conhecer o mapa cultural, né? Porque através do mapa cultural é que os artistas conseguirão
acessar esses recursos, né? Então, existe o próprio Instituto Dragão do Mar, né, que é a OS, na qual gere a Casa de Saberes e os equipamentos da Secretaria de Cultura, tem editais próprios. Então, assim, ficar muito antenado também nessas possibilidades e oportunidades que existem, né? Ter edital próprio é muito enriquecedor, principalmente quando a gente vê a situação dos nossos artistas, né, que queriam uma oportunidade, querem uma oportunidade mínima, mas infelizmente a gente não tem no nosso cenário. E principalmente quando a gente fala de jovens periféricos, de crianças também que muitas vezes não têm acesso à cultura básica, e isso acaba não nos dando uma esperança de que esse cenário ele possa mudar. E a gente diz isso porque aqui no Iguatu a gente é de uma região, a gente é do interior. Muitos artistas são ainda mais do interior porque estão em sítios, estão em associações que pertencem a esses sítios. E o que chega mesmo são os editais nacionais e nenhuma expectativa de conseguir se organizar enquanto classe cultural. E a gente percebe que esse distanciamento vem através dessa desorganização, como você tanto bate na tecla. Porque se a gente tivesse a oportunidade de mais formações, até mesmo de muito mais conversas acerca desse meio. Porque você é uma pessoa rica em cultura, você tem propriedade para falar. E é muito bom ter essas referências próprias, essas referências próximas também, que dá uma esperança com que a gente consiga cada vez mais ir se organizando e exigindo os nossos direitos. O equipamento cultural, ele traz essa esperança para a gente. E você, como coordenadora da Casa de Saberes, você tem muito a nos aconselhar. Qual o conselho que você daria para a gente que quer tanto ver isso no nosso município? Eu acredito que passos importantes já foram dados, né? Principalmente na conferência estadual, né? No qual já foi pautado a existência de equipamentos de cultura na região, né? E aí o conselho é se unir, buscar os pares, deixar projetos já preparados, pautar os gestores, pautar também, né, os gestores estaduais para que isso possa ser uma realidade, organizar o território é de suma importância para a chegada desses equipamentos, né, que a gente já sabe aí que passos já foram dados, né, então ajudar os outros artistas também, como você fala, né, assim, é muito difícil, muito desafiador, digamos assim, você chegar num mestre que está desenvolvendo um trabalho lá no interior, lá no sertão, e aí a gente vai falar de mapa cultural para ele, como é que vai ser isso, né? Então, assim, as próprias administrações públicas, elas também precisam estar preparadas para ser mais democrática possível, né? Então, quais os instrumentos serão utilizados para que, de fato, o acesso ele seja garantido, né, por todas as pessoas, né, seja de fato pensar em corpos não normativos, né, corpos com deficiência, também ocupar esses espaços, acessarem, cultura é um direito, né? Então, assim, eu acho que pautando, se organizando, o território se organizando, e aí sempre pensar, não só Iguatu, sempre pensar a região do Sertão Central, porque aí tem uma força maior nesse processo de busca, né, pelos equipamentos, pelas políticas culturais, parceria com as universidades no sentido de fazer pesquisas, né, do território, né? Então, assim, o que é que tem em Iguatu? Qual é a vocação do Iguatu? Né? Quais são os diagnósticos, quais são os mapeamentos necessários para que se possa apresentar um portfólio, um diagnóstico para a própria Secretaria de Cultura, né, para os gestores. Então, assim, eu acho que esses processos são de suma importância para que possamos garantir também que a região do Sertão do Centro-Sul possa também acessar esses equipamentos. Você falou aí um ponto muito importante de como é que você vai chegar em um mestre do interior do Ceará e falar sobre mapa cultural. A gente enfrentou esse problema agora na LPG, principalmente em todas as oficinas que a gente via que tinha uma certa dificuldade, não tinha nenhum conhecimento básico, né, de como escrever um projeto.
E acaba se perdendo muitas oportunidades por conta desse detalhe que, infelizmente, não é algo que é proposital da gente. Foi o que veio acontecendo devido à deficiência cultural na nossa região. E realmente é pensar na região Centro-Sul em si, porque tem muitos talentos por aqui, tem muita cultura, tem muito do tradicional e muito do novo, tem uma mistura do povo nordestino em si, do povo do Ceará, do interior, que é o mais importante, que a gente puxa sempre por esse lado, né? Porque é uma questão de esquecimento, a gente acaba ficando muito esquecido sempre. E ter esses momentos com você, com pessoas como você, que podem enriquecer a nossa fala, é muito importante. E a gente vê ainda mais porque se trata de uma mulher negra que conseguiu chegar nesses espaços e que também está levando exemplo para outras pessoas negras. Principalmente quando a gente fala de jovens e de crianças, porque são pessoas que ainda não têm essa expectativa e não se vê no cenário que você chegou. Num cenário cultural, como é que você vê a inclusão desses jovens? Eu acredito que você tocou num ponto muito importante também da formação para crianças, né? Acho que a formação básica, ela é um começo de onde a gente consegue mudar essa narrativa, essa construção histórica que a gente enfrenta, né? Então, acho que se voltar para a cultura e infância é de suma importância, né? Porque às vezes a gente tem uma busca imensa, assim, nós somos muito carentes, né? Assim, eu digo assim, o território é muito carente de muita coisa, né? E aí é preciso que a gente olhe também para a cultura e infância, para a gente ir formando também essas crianças, para que elas também possam ser jovens, que possam ter o conhecimento dos seus direitos, né? E também ter acesso, já estarem preparados também para esses enfrentamentos que hoje, né, vocês que são jovens estão aí diante desses desafios, né, que é um desafio estrutural, né? Então, assim, se voltar para a cultura e infância também é de suma importância para que a gente possa garantir os direitos, que a gente possa enfrentar também com mais tranquilidade o que vocês jovens passam, o que eu passei, né, e também passo nesses desafios, né, que é a própria política cultural, né, que é desafiadora. Realmente, quando a gente lembra de criança, a gente não vê muito essa formação. E que bom que seria se tivesse essa oportunidade para essas crianças, principalmente crianças em situação de vulnerabilidade social, que é o que pouco chega, né? E quando chega é através das escolas, e são atividades ali mínimas ao longo do ano, mas é importante para conhecer os direitos e também para começar a familiarizar a formação. A gente percebe muito hoje em dia crianças com celulares e isso surge muito o interesse pela produção audiovisual. Eu digo por experiência própria, porque foi assim que surgiu o meu interesse, foi através de produções no ensino médio e através dessas produções fui gostando de editar, fui gostando de atuar, mas não se tinha ainda nenhuma formação e nenhuma perspectiva nesse âmbito. Quando se fala de criança, a gente se distancia ainda mais, porque se um município, uma região não está preparada para formar nem o mínimo, como é que vai chegar nessas crianças? Você não pode chegar com a oficina que tem que ter não sei quanto de tecnologia em uma comunidade periférica, como, por exemplo, aqui a Vila Neuma e a Vila Moura são comunidades do Iguatu que trazem muitos artistas. A gente tem muita referência cultural nesses bairros, mas que são pessoas que foram se virando sozinhas durante esse tempo. E por isso que eu te perguntei da inclusão de jovens negros, de crianças negras nesse meio, porque é algo que a gente não vê e quando vê pouco, né? Em produções audiovisual, no cinema em si e principalmente na organização. Você vê mudança nesse cenário? Eu sempre fico pensando, né? A vontade política, ela também tem o seu papel primordial para que esses acessos eles possam ser viabilizados, né? E aí, quando a gente pensa, né, do tudo, a gente não quer que os jovens, né, passam por tudo que a gente teve que passar para poder conseguir acessar o espaço que é de direito seu também, né? Você é ser humano.
Então, é muito desafiador nesse sentido de ter uma trajetória onde você também é atravessado por uma série de questões, né? Você está ali brigando ali, você está passando, tem uma série de atravessamentos ali quando você está na periferia, né? Então, assim, como é que você vai conseguir acessar esses espaços que foi relegado a pessoas brancas, né? Então, eu acredito que isso perpassa bastante pela ocupação desse espaço. Então, se hoje estou ocupando esse espaço, eu vou também puxar as pessoas que para estar também comigo, né? Porque nós somos coletivos. Falando de mim individualmente, eu também estou falando da coletividade, né? Por isso que a gente fala da importância de a gente conseguir e também abrir esses caminhos para que os jovens eles também não precisem passar por tudo que a gente passou e tudo que a gente passa ainda, né? Essa coletividade ela é muito real, porque a gente vê as pessoas que conseguem sair dessa bolha na comunidade sempre buscando arrastar os seus, o que gera também comentários de você só faz certos movimentos naquela comunidade, mas se a gente viveu tantos momentos de carência, por que não seria justo priorizar esse público? E principalmente quando se trata dos nossos, que é uma oportunidade de salvar, porque a cultura ela salva, e ela salva muito. Eu digo porque eu venho desse bairro e eu percebi o quanto ela me modificou, não somente no lado artístico, mas também me organizar no profissional, conhecer as pessoas, saber o que eu vou falar e como eu vou me expressar para o mundo afora. A cultura ela tem esse poder. Por isso é importante também, quando você falou das parcerias, essa relação com as escolas, da gente ter o poder. Esses equipamentos, eles têm o poder dessas formações em escola, principalmente quando se trata de criança, de começar essas formações desde o básico e acabar construindo uma personalidade ali plural, que vai conseguir embarcar nesse meio com muita maestria. E a gente percebe até pela sua própria trajetória, que você teve suas inspirações, você teve sua formação muito cedo, e que hoje está aí com um portfólio maravilhoso e cheio de experiência para compartilhar com a gente. Você começou com quantos anos, Michelle, na cultura, assim? Na verdade, justamente por esses atravessamentos, né, a necessidade de ter que trabalhar, né, de ter que comer, eu chego muito tardiamente nesse espaço no mundo da cultura, né? Eu acho que com 29 anos, né? Então, assim, eu considero que foi tarde, né? Mas, como fala, né? Nunca é tarde. Mas, diante desses atravessamentos, às vezes, essa trajetória, ela é perpassada aí por uma série de outras coisas, né? Que familiar. Então, assim, eu fui para edificações, trabalhei 4 anos na construção civil, né? Para poder, então, depois, poder viver única e exclusivamente do audiovisual, né? Inicialmente, porque realmente você tinha que trabalhar, não tem outra, assim. Então, a realidade de muitos jovens, você tem que trabalhar, não tem outra. Cinema não é para você, né? Que eles dizem, né? Então, assim, não foi tão jovem assim, justamente por esses atravessamentos, né? O sistema capitalista, a própria estrutura social, essa narrativa da construção social, né? Nos colocou em lugares de subalternidades. Então, é um desafio ainda, né? Eu espero que daqui a um tempo, né? Espero que seja um tempo logo, Curto, né? né? Curto, né? A gente não esteja falando, né? Desses atravessamentos que tá lá embaixo nos jovens, né? O tempo todo, né? Espero que seja mais fácil, né? Que as pessoas elas possam realmente fazerem o que gostam, ter esse direito de escolher, né? E não ser escolhido ou tomado ali muitas vezes pelo seu meio ali, né? Pelos atravessamentos, né? E é o que desmotiva a gente muitas vezes, porque, como você falou, ou é comer ou é seguir um sonho. E é um sonho de muita gente e que permanece por muito tempo.
Eu sempre falo que um artista, ele nunca desiste do que ele realmente quer ser. Ele só espera um tempo de conquistar o básico. Porque o básico, quando falta, não dá para pensar no que você vai fazer, programar suas atividades, como você vai se expressar. Se você não tem um básico, você está destruído. Então, esses atravessamentos que você fala é uma forma de barrar com que a gente não chegue nesse meio. Não é porque não tem talento, porque tem muitos talentos, muito mesmo. Talvez vocês não tenham noção, porque nunca tiveram a oportunidade até mesmo de ver essas pessoas estarem nessas posições. Mas são atravessamentos que, infelizmente, faz com que esses jovens, principalmente, escolham. Ou você vai trabalhar, ou você não vai poder seguir seu sonho. Sempre é não seguir o sonho, né? Porque senão você vai morrer de fome. Essa frase é a frase que a gente escuta todo dia como artista. Ah, você quer seguir no meio da cultura? Vai passar fome. Tu quer viver da tua arte? Vai passar fome. Se você escuta todo dia isso, já não tem um equipamento cultural na sua região, que era muito mais fácil se a gente se organizasse enquanto coletivo, se já não tem parcerias básicas que a gente quer muito e quando vem abraça com vontade, como é que a gente tem a expectativa de se moldar e mudar esse cenário? É difícil, é muito difícil. Por isso que quando tem figuras como você que trazem essa esperança, que nos ensina a nos organizar enquanto coletivo, é importante. Parece um momento bobo agora a nossa conversa para muitas pessoas que não estão interessadas nesse meio, mas a gente percebe a carência que a gente passa e como a gente agarra. E principalmente por esses editais, né, que a gente percebe também o tanto de artistas que apareceram depois desse edital. E não foi porque nunca estiveram aqui, mas porque não teve oportunidade. E eu bato novamente na tecla de perguntar, de ter essas perguntas a você que está na coordenação, como é que você vê esse cenário mudando daqui para frente? Se você vê o audiovisual sendo mais inclusivo, sendo menos seletivo, e se você vê mais rostos como o nosso da periferia nessas produções. Eu acredito que sim, tem mudado, né? O próprio cinema, né? A gente vê atrizes, atores, né? Atuando no campo, a gente vê essa aproximação, né? Eu não sei como é que vocês estão sentindo aqui, né? Mas existem aí muitos projetos, muitos programas, né? Nesse sentido de inclusão, nesse sentido de abraçar, né? Hoje em dia você consegue fazer um filme no celular, né? Você mesmo consegue fazer filme de celular e muito bem feito, né? Então, o acesso também aos instrumentos, né? Aos equipamentos, também, assim, é difícil ainda, muito difícil, mas tem mudado, assim, aos poucos, muito lentamente, a gente vai chegando nesses espaços que precisam ser ocupados, né? Não é porque a gente é negra, veio de uma trajetória, né, de condição social difícil, que a gente quer estar nesses espaços. A gente precisa estar nesses espaços, né? Porque realmente é o que movimenta as estruturas sociais, né? Quando eu lembro também de Conceição Evaristo, né? Que ela é a primeira mulher negra a acessar a Academia de Letras em 155 anos. Aí ela fala, tem alguma coisa muito errada para ser consertada, né? Então, assim, não estou dizendo que as coisas estão mais fáceis, porque realmente não estão, né? Assim, quando a gente olha para a periferia, quando a gente olha no entorno, quando a gente vai para a zona rural, ainda não se tem esse envolvimento. Aí usando aqui o Nego Bispo, né? Envolvimento, porque o desenvolvimento ele afasta, né? Não tem o envolvimento das tecnologias ou dos acessos, né? Para essas comunidades ou para esses territórios, né? Embora o edital ele é um instrumento, um dos instrumentos para acesso às políticas culturais, mas ele não é o único, né? Então, existem várias outras formas para que se possa ter acesso, né? Através das formações, através da formulação das políticas culturais. E é isso, assim, pautar os gestores, escolher bem os seus gestores também faz toda a diferença para que realmente a política pública cultural ela possa existir, né, e que tenha uma continuidade, porque não adianta ter só projetos, coisas pontuais, né, precisa que tenha uma continuidade, porque numa mudança
de governo, né? Você está ali, às vezes tem projetos de gestores e não uma política de Estado, que a política de Estado ela tem uma continuidade, então é preciso que se pense nessa conjuntura também, né? Para que realmente a gente possa garantir os acessos. As atividades pontuais é aquele momento que dá esperança e depois tira, porque quando muda gestores, muda secretário, a gente tem que se adaptar à nova rotina e isso acaba causando esse afastamento, principalmente quando se trata de cultura tradicional, que a gente não pode deixar morrer e de certa forma vem se apagando o nosso passado, né? Apagando a nossa história. E que a cultura, quando ela está fortalecida em uma região, em um município, isso não acontece. Quando a gente fala da cultura tradicional, você falou que vocês têm um projeto voltado a isso. Como foi que se deu esse processo? A própria Casa de Saberes ela já tem essa vocação para a cultura tradicional e cultura popular, né? Justamente dentro dessa perspectiva de fazer a salvaguarda dessa memória. Né? Porque se a gente não busca trabalhar essas culturas, a gente vai se perder, né? Vai se perder esses saberes, esses fazeres tradicionais. Então, assim, a gente trabalha muito com os mestres da cultura, né? E aí, outro dia eu estava lembrando, gente, os mestres da cultura e as mestras, elas não foram colonizados, porque a maioria dos mestres e mestras, elas estão lá nos seus territórios desenvolvendo os seus fazeres, os seus saberes, né? Quer dizer, eles não estão reproduzindo uma lógica colonial, eles estão realizando as suas culturas tradicionais ali, seja no bordado, né? Seja no reizado. Então, assim, quando eu tive esse estalo, né? Assim, de pensar também sobre os mestres e mestras da cultura, a gente percebe realmente o potencial, né? E a necessidade da gente preservar a nossa memória, né? Porque um povo sem memória, né? Como diz aí eu esqueci até, um povo sem memória é um povo sem história, né? Então é importante que a gente se volte também para essas comunidades tradicionais, essa cultura popular também, que é o que também nos guia, né? O próprio Krenak fala, nossa ancestralidade, o futuro é a ancestralidade, né? Então realmente é necessário que a gente se volte para essas comunidades, para também a gente aprender e construir esse futuro. E falando em não esquecer o nosso passado, a gente tem aí as produções audiovisual, que acaba fazendo com que muitas pessoas conheçam a nossa história e também fique aí na cultura por muitos anos. E você falou que já participou de produções de filme. Quer contar um pouco pra gente dessa experiência? A gente viu no seu perfil até premiações. Sim, sim. Acho que eu estava coordenando o Sertão em Diversidade, que é o festival, né? Então, quando surgiu esse convite para atuar, eu nunca tinha imaginado que eu atuaria como atriz, assim, nunca passou pela minha cabeça que era algo realmente muito distante, eu nunca estudei para isso, né? Mas o projeto de cinema instantâneo, ele justamente busca também identificar esses potenciais nas pessoas, né? Então, eu fui convidada para fazer uma atuação num filme que foi O Sertão Nossa. E aí esse filme foi premiado, né, pela atuação. É um filme que, inclusive, tá disponível no YouTube. A gente pode deixar aí na descrição depois. São esses pequenos projetos, né, que a gente vai desenvolvendo acerca do que a gente vive, né? Assim, que você fala muito bem. Quando a gente produz aquilo que está ali ao nosso alcance, com os recursos que a gente tem, faz essa aproximação também com quem muitas vezes acha que tem esse distanciamento, né? Então, as produções do qual eu pude participar, né, produzir, elas são produções que eu considero produções de suma importância, justamente porque são onde as pessoas conseguem se ver, né? Dentro desses espaços. Na Escola de Cinema do Sertão, ela teve e tem um papel de suma importância assim, na formação, e também nessa possibilidade também de criar novos profissionais do audiovisual, oportunizar, né? Então, são esses projetos que têm continuidade, que eles possibilitam também que você tenha ali uma trajetória dentro do audiovisual e seguindo assim nas mais diversas áreas posteriormente, no caso de você queira, né? Queria atuar. E a gente percebe isso pela a sua experiência, que você não
tinha ainda passado por esse momento e agarrou e trouxe bons frutos. E aí, que conselho você dá para a gente que quer também agarrar essas oportunidades? Procure seus pares, né? Procure as pessoas que estão desenvolvendo projeto, desenvolva o projeto junto, coletivamente, porque sozinho ninguém faz nada. Buscar seus parceiros, seus pares, para que realmente vocês possam se fortalecer. O Geraldo Cavalcante, né, que eu falei no início, ele sempre dizia: olha, quando você for buscar parceria, você vá coletivamente, vá em forma de coletivo, porque se você for sozinho, né, às vezes, muitas vezes não tem aquela credibilidade. Então, assim, a partir de uma organização, de um coletivo, você consegue aí galgar aí passos importantes para que realmente você não só pegue as oportunidades, mas também que você crie essas oportunidades, né, para você e para os demais. A gente vê na sua fala, quando você bate também na tecla de organização. Hoje foi uma aula de como a gente deve, enquanto coletivo, se ajudar e também planejar o nosso futuro para que cada vez mais a cultura ela esteja presente no nosso dia a dia. E a Michelle, hoje, a nossa conversa, ela foi muito importante, porque a gente, de certa forma, acaba comparando as outras regiões com a região Centro-Sul, que é muito rica em cultura, mas que precisa cada vez mais de uma valorização fixa e não somente pontual. Esse momento de hoje, Michelle, foi muito importante. Eu acredito que quem assistir vai assistir com o coração quente e querendo cada vez mais que você venha aqui estar presente com a gente e dividir essa sua experiência, esse momento, toda a sua trajetória e mostrar o quanto se jogar a essas oportunidades, independentemente da figura que você é, do meio que você é, e de não se deixar se perder por conta das travessias que a gente enfrenta e que querem barrar a gente. Muito obrigada, Michelle. Foi um prazer conversar com você. E muito obrigada também por estar enriquecendo a nossa cultura e levando ela por onde você passa. Que é algo que a gente vê nas suas redes sociais e vê onde você está presente, você carrega sempre a nossa cultura. Você poderia ressaltar as redes sociais da Casa de Saberes e a sua e dos coletivos que você estiver presente. Pronto, primeiramente agradecer a você pelo convite, toda a equipe também tem uma série de pessoas que estão também por trás das câmeras, né, que fazem um trabalho coletivo para que esse espaço também ele possa ser garantidor de falas, né? Eu já assisti aqui o podcast da primeira, da Dona Adelaide, né, que teve assim foi uma oportunidade imensa da gente conhecer essas lutas, né, das mais variadas que esse espaço ele promove, né, que dá, não é nem que dá a voz, né, mas oportuniza também você falar sobre diversos assuntos, coisas que muitas vezes está numa luta ali individual, né, e a partir do momento que você tem ali esses recursos audiovisual, né, que a gente tem que se utilizar para que nossa luta ela possa ser válida também, né. Então, as redes sociais da Casa de Saberes é casadesaberes.ca, e o meu é Michelle P. Maciel, Instagram, e lá a gente compartilha também os projetos e os demais programas, né, ações que a gente vem desenvolvendo aí no Ceará. E programações ricas, viu? Quem tiver interesse, cuide que toda semana é um movimento novo para estar ali. Muito obrigada, viu, Michelle, por hoje. E eu espero que você esteja aqui muitas vezes.